Hoje vamos falar de um dos pontos mais fortes do Home Assistant, que é também um dos pontos de maior destaque em relação à concorrência. E pode ainda ser um dos pontos que mais vai consumir o teu tempo de aprendizagem. Mas ainda bem que gostas de desafios, porque no final deste episódio vais conseguir fazer coisas mais incríveis que o David Copperfield. Título do episódio: Automações. Deixa-me só dizer rapidamente que este é um vídeo que faz parte de uma série de Home Assistant que pretende dar a conhecer o software a quem está a dar os primeiros passos na automação da casa. Se conhece alguém que possa gostar ou usufruir do que aqui é partilhado, então envia o link da playlist que vai estar na descrição. Vai estar a ajudar este projeto. Muito obrigado. Já viste os episódios anteriores? Bem-vindo. E agora as coisas começam a aquecer, comandante. Preparado? Bom, bora lá. Para começar, deixa-me tentar ajudar a clarificar alguma confusão que às vezes há na distinção entre automações, scenes e scripts. São três dimensões que funcionam quase como matrioscas, as bonecas russas que encaixam umas nas outras. Scenes são uma sequência de ações. Numa scene, tu defines um conjunto de entidades ou dispositivo e o estado que queres. Quando corres a scene, ela faz as ações para que as entidades ou dispositivos fiquem com o estado que tu definiste. Scripts são super scenes mais condições. Para além de poderes chamar mais ações do que nas scenes, podes adicionar condições que têm de ser verificadas para as ações correrem. E automações são super scripts mais triggers. Para além de poderes criar condições e ações, tens também que criar os triggers para arrancar automaticamente as automações. Por isso é que se chamam automações. Quando é que eu devo usar qual? Bom, esta é a parte das matrioscas. A minha estratégia é usar sempre o mais completo, portanto pela ordem automações, scripts, scenes, a não ser que por questões de reutilização faça mais sentido usar o seguinte mais completo. Por exemplo, se eu sei que em 5 automações com 5 triggers diferentes vou querer baixar todos os stores da casa, se for noite, faz sentido criar um script que valide se é de noite e baixa os stores e depois chamá-lo nas ações das 5 automações. Da mesma forma, se eu tenho 5 scripts com 5 condições diferentes, que ligam todas as mesmas luzes, então mais vale criar uma scene e ligar a luz, que depois referenciá-la como uma ação nos scripts. Ok, eu fico por aqui, já sabes, subscreve-se, estou a brincar. Tínhamos aqui conteúdo para um vídeo, mas eu não me vou divagar, eu queria mesmo partilhar isto porque para mim esta estratégia tem funcionado e a minha alma só descobriu a paz quando eu comecei a pôr isto em prática. É impossível este vídeo não ficar com mais de 3 horas. Ok, mas vamos lá para as automações. A primeira coisa que vais ver quando começares a criar as tuas automações são os modos. Os modos definem como se vai comportar o Home Assistant quando uma automação é trigada sem que tenha terminado a execução anterior. Isto é, um dos triggers é disparado com a automação ainda a ser executada. Single, ele dá um warning e não arranca novo run, é usado na maior parte das automações. Restart, ele termina a execução onde ela estiver e começa de novo. Podes ter vários contadores a serem incrementados sempre que um trigger é disparado, mas depois mais à frente na automação tens uma instrução de espera que demora muito tempo. Mas se o trigger parou, tu queres incrementar, então podes usar o restart. Interrompes e garantes que desde o início até ao fim, a tua automação faz sempre os steps todos se for repetida. Queue, ele coloca em fila de espera as execuções e garante sempre que a que está a correr é terminada antes de começar a próxima. Podes definir o tamanho da queue e quando ela encher, as execuções começam a dar erro. Paralelo é igual, só que em vez de esperar, ele arranca assim que os triggers são definidos e podes acabar com execuções paralelas. Também podes definir aqui uma queue que te diz o limite de runs em paralelo que vais ter. Ok, e agora que tiramos isto do caminho, vamos lá aos triggers. Tens vários tipos de triggers e aqui o interface gráfico do Home Assistant dá uma ajuda muito grande, porque adapta o formulário aos tipos de triggers que escolhes. Permite logo perceber o que é que estás a validar para arrancar a tua automação. Podes adicionar múltiplos triggers e basta que um deles seja verdadeiro para arrancar a tua automação. Deves ler os teus triggers com um ou no meio. Mas vamos para a instância do Home Assistant, já está mais do que na hora de abrirmos a nossa instância. Se bem te lembras, no episódio anterior configurámos alguns dispositivos na nossa instância de testes de Home Assistant e são esses dispositivos que vamos agora utilizar para fazer as automações. Se bem te lembras, fizemos um sensor de porta da Xiaomi, um sensor de porta da Shelly e uma lâmpada WeLight. E quando estás a começar, muito provavelmente vais manter uma boa prática que é começar simples. Não porque tenhas essa boa prática, mas porque ainda não estás muito à vontade e é normal fazer as coisas de forma simples. Provavelmente aquilo que farias para controlar esta lâmpada com o sensor de porta seria criar duas automações. Uma que liga a lâmpada quando a porta abre e, portanto, o trigger há de ser o sensor de porta abrir e depois a ação está em cima de um serviço que chamas para ligar a lâmpada e dizes qual é a lâmpada do escritório. De igual forma, fazes depois uma automação para desligar a luz.
o teu trigger continua a ser em cima de um device, que é o teu sensor de porta, mas agora o trigger é ele fechar e a ação inverte, é light turn off e dizes qual é a lâmpada. E isto funciona. Se eu juntar os dois, ele desliga, podes ver pela minha imagem que ele está a desligar a luz aqui do setup. Se eu separar os dois, ele liga. Mas o motor de automações do Home Assistant é muito poderoso e o caminho natural vai ser tu complicares as tuas automações para poderes atingir objetivos mais ambiciosos. E o mais normal é acabares com automações bastante complexas e difíceis de despistar. Por isso, aquilo que eu fiz foi juntar estas duas automações bastante simples, que funcionam e não tem nada de mal, numa só mais completa, que depois nos vai ajudar a perceber como podemos despistar no caso das nossas automações não estarem a fazer o que nós queremos. Na versão mais complexa da nossa automação, o trigger é exatamente o mesmo, que é o sensor de porta abrir. Mas logo a seguir criamos uma condição a dizer que este sensor de luminosidade tem que estar abaixo dos 400 lumens, porque se não tiver, então ao pé da porta existe bastante luminosidade, não é preciso ligar nenhuma luz. Depois, seguindo para as ações, a primeira é do tipo Choose. Este tipo de ação vai nos criar 2 ou mais caminhos para podermos prosseguir com a nossa automação. E a opção primeira é validar se estamos num período horário compreendido entre as 23 horas e as 6 da manhã, ou seja, durante a noite. Se isto for verdade, neste caminho, a ação a fazer é ligar a lâmpada do escritório com uma luminosidade de 10%. Ou seja, durante a noite, provavelmente estão todos a dormir, nós não queremos ligar a luz no brilho máximo, queremos só uma pequena luz para podermos passar ou ver o que está a acontecer. Depois, o nosso Action Choose tem como ações default, ou seja, todos os outros que não especificados nas condições anteriores, ligar a luz com luminosidade de 100%. Depois disto, a nossa luz chega aqui ligada, ou com 10 ou com 100. E nós o que armamos é um trigger, um Action Type Wait for Trigger, que espera que o nosso device sensor de porta passe para o estado fechado. E damos um tempo máximo para isto acontecer de X segundos, neste caso está a 60 segundos. Ou seja, neste ponto, a nossa automação vai parar e esperar por este trigger, que é a nossa porta voltar a fechar. E depois disto, nova Action Choose, que vai validar se o nosso trigger foi trigado ou não. Se não foi, é porque saiu por timeout e a nossa porta continua aberta. Então, se esta condição se verificar, ou seja, se o nosso trigger está none, quer dizer que a porta ainda está aberta ao fim do timeout. E nós o que fazemos é notificamos para o telemóvel a dizer: atenção, a porta de entrada está há demasiado tempo aberta. Caso contrário, a ação default, todas as outras ramificações caem no default, que é desligar a lâmpada. Foi muito complicado? Bom, espero que não. Bom, para testarmos a notificação de porta aberta há demasiado tempo, eu vim alterar o timer aqui para 5 segundos, ok? Para ser mais rápido. Vamos então testar esta automação mais complicada. No Lovelace eu tenho aqui já todas as variáveis que precisamos monitorizar. A luz neste momento está apagada e se eu abrir a minha porta, ela liga nos 100 e se eu voltar a fechar dentro de 5 segundos, ela desliga. Agora vamos abrir e deixar aberto durante 5 segundos para trigar a notificação. Deixa-me só puxar para aqui o telemóvel, que é onde vamos receber a notificação. Portanto, se eu abrir, ele neste momento que trigou a ação, entrou naquele wait de 5 segundos e ao fim de 5 segundos ele envia uma notificação aqui para o telemóvel a dizer: atenção, a porta está há demasiado tempo aberta. Agora, aquilo que vamos fazer é trigar o modo debug para vermos as execuções que acabámos de fazer em cima da nossa automação. Vies outra vez as automações, vais ver que em cada uma das automações existe um ícone aqui no meio que é o modo debug. Ao clicar, podes ver as últimas 5 execuções e ver em modo árvore todos os caminhos possíveis da tua automação e depois pintado a laranja quais foram o caminho que ela seguiu do princípio ao fim. Tens aqui um Trace Timeline que te permite logo temporalmente ver os passinhos todos que foram percorridos. Depois podes em cada um destes nós na árvore ir clicando e ver o Step Details. Por exemplo, neste primeiro vês que há um trigger que é o sensor de porta e podes ver aqui no Change Variables os estados que mudaram nesta variável. Vês que no sensor de porta veio do estado off para o estado on. E isso é que trigou a nossa automação. Depois podes ver, por exemplo, o segundo nó é uma condição que deu true. Podes ver que a validação era o nosso sensor de luminosidade estar abaixo dos 400 lumens. No terceiro ponto podes ver que é do tipo choice e a escolha que ele fez foi ir pelo caminho default. Podes ver que as condições que tinha era validar entre as 23 e as 6, mas ele acabou por ir pelo default, que é ligar a lâmpada do escritório com uma luminosidade de 100%, que aqui na árvore do lado esquerdo representa este ícone. Depois ele tinha a instrução
automação de wait, e aqui podes ver uma série de detalhes deste passo. Ou seja, ainda faltavam 4.5 segundos no wait, mas ele trigou esta entidade que veio de on para off, que era o nosso trigger. Por isso, avançou e foi mais uma vez parar num choice, cujo caminho escolhido foi o default. Aqui ele estava a validar se o nosso trigger era none, mas como não era none, foi para o default, foi desligar a lâmpada. E tens aqui a ação de desligar a lâmpada e depois terminou a automação. Se vis o run anterior, rapidamente percebemos aqui visualmente na parte final da execução, ele deu timeout. Porquê? Tens a condição, remaining 0 segundos, ou seja, ele teve o tempo todo e o trigger saiu a nulo. Por isso, nesta validação, em que ele vê se o wait trigger is none, deu true e veio aqui para a sequência que envia a notificação para o nosso telemóvel. Isto é muito útil para tu conseguires perceber, neste tipo de automações que é um bocadinho mais complexa, quais são os caminhos e as decisões e porque é que estás a ter determinado comportamento. Deixa-me só referir que é expectável que estas features de debug das automações venham a sofrer otimizações nas próximas versões do Home Assistant. Já foi anunciado que está a ser desenvolvido um modo de debug em real time para que tu não possas só olhar para trás e ver como correu, mas possas, durante a execução, ir acompanhando os caminhos que a tua execução vai fazendo e eventualmente martelar as variáveis que influenciam a tua automação para conseguires forçar determinados caminhos para fazer testes. Deixa-me só chamar a tua atenção para o facto de, nestas automações mais complexas e mais extensas, o GUI pode ser contraproducente. É muito útil para tu perceberes nas coisas mais simples que tipo de triggers, condições e ações tens disponíveis, mas depois quando a automação começa a ficar mais extensa e com vários caminhos, é difícil perceber a sequência das ações no GUI. Existe por isso uma forma cá em cima de editares em YAML e isto muda-te para um modo de texto onde tudo fica mais resumido e mais fácil de ler. De igual forma, podes voltar à parte editor e ver em YAML só determinado step. Por exemplo, só esta ação eu quero editar em YAML e edito aqui. E depois, se tudo correr bem, volto para o meu modo Visual Editor. É que na realidade todas as automações que nós fazemos depois são guardadas em ficheiro. Tu vies ao teu Visual Studio vais ter um automation.yaml que vai guardar todas as automações que tu construíste no GUI e podes editá-las aqui diretamente se quiseres. Bem, comandante, o vídeo já vai longo, vamos ter que deixar blueprints e helpers para o próximo episódio. Fica já o spoiler. Eu espero que com este vídeo tenhas percebido melhor como funcionam as automações no Home Assistant e como fazer debug quando as coisas não correm como esperas. Recomendo-te a explorar o GUI para ver todo o tipo de triggers, condições e ações que tens disponíveis. Assim que começas a ficar mais à vontade com as automações, passa para o modo de texto, porque vais ver que para coisas mais complexas que vão começar a surgir, é muito mais rápido de construir e fácil de ler. E depois é só usar o debug para ver que tudo está a correr como esperas. E já sabes, se gostaste deste episódio, esmaga o like, subscreve o canal e ativa o sino para nos vermos no próximo. Tchau!